centro de todas as coisas, ó Pai. O teu amor é mais forte que a morte. O teu amor lança fora todo medo. Estar na tua presença, viver na tua presença, nos traz descanso, nos traz segurança. O teu amor nos atrai. O teu amor é suficiente para nós. Nós te adoramos, ó Senhor. Jesus, tu és entronizado, tu és a nossa vida. Tu és a nossa justificação. Tu és a nossa identificação. Tu és o nosso perdão, a nossa remissão, a nossa propiciação. Tu és a realidade de quem nós somos. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida. Tu és a realidade de tudo que nós nos tornamos, Senhor. Obrigado, 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 Senhor. Amado e querido Espírito Santo, tu és o mestre da nossa nova natureza, o nosso intercessor, o nosso guia, o nosso paracleto. Nós te adoramos, Espírito. Fique à vontade no nosso meio, nos ensina, nos ministra, Senhor. Aplauda o Senhor, renda louvores a Ele. Glória a Deus. Boa noite, queridos, graça e paz. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Hoje daria pra gente virar a igreja para cá e ficar pregando só para cá, né? Daria para fazer isso, né, não? Aqui tá vazio, aqui tá cheio. Amém? Podeis sentar. Irmãos, essa é uma das razões que eu não gosto de festa. Eu não gosto de festa. Para mim não tem sentido nenhum. Uma festa que o aniversariante não é celebrado, não tem graça nenhuma, né? Mas estamos aqui para adorar o Senhor e exaltá-lo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para os 4 evangelhos, preste atenção, deixa o Espírito ministrar seu coração. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você olha para o evangelho de João, preste atenção. O evangelho de João é no outro nível. Até porque o evangelho de João foi escrito depois de Apocalipse. Quando João escreveu o evangelho de João, ele já tinha estado preso em Apocalipse. Ou na ilha de Patmos, desculpa. Ele não estava preso em Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Mas teve a visão apocalíptica. É importante nós notarmos isso. O grande problema, preste atenção, o grande problema é quando nós abordamos a palavra a partir da nossa mente natural. O grande problema é olhar para a Bíblia através de uma mente natural. O grande problema é abordar a Bíblia através de uma mente calvinista. Ah, pastor, então nós devemos abordar a Bíblia através da doutrina armeniana. Também não. A abordagem na Bíblia não deve ser nem calvinista nem armeniana. A abordagem na Bíblia deve ser através da mente de Cristo. Pastor, mas o senhor é armínio ou calvino? Eu não sou nenhum nem outro. Eu não tenho nada a ver com Calvino, não tenho nada a ver com Armínio. Eles foram homens de Deus que Deus usaram, mas a base da minha fé não pode ser Armínio nem Calvino. A base da minha fé precisa ser Cristo. Mas quando nós desenvolvemos uma mentalidade, irmãos, quando nós queremos abordar a palavra por uma mentalidade humana, racional, ela não funciona. Eu quero te mostrar algumas coisas nessa noite, baseado só no Evangelho de João. Não dá para a gente caminhar, mas assim, uma coisa bem rápida. Primeira coisa que eu preciso entender no Evangelho de João, ele é o Evangelho do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. Ou seja, não que os outros não sejam, mas os outros evangelhos, ele tem abordagem totalmente diferente. Quando você olha para João, no capítulo 1, diz, no princípio era o verbo. O que nos arremete para Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus. E João começa dizendo, no princípio era o verbo. Sabe o que isso significa? Que João, ou o evangelho de João, é uma nova Gênesis. O Evangelho de João é um novo começo. O Evangelho de João
É o início. Agora, início do quê? Início do quê? João aborda, no capítulo 2, especificamente, ele aborda o quê? O que é que ele fala no capítulo 2 de João? Alguém lembra? Quem lembra? Vocês não lêem Bíblia? O que acontece no capítulo 2? Jesus em Caná da Galileia, no casamento. O que significa Jesus em Caná da Galileia? Acabou o vinho. Uma das coisas que é muito clara no Evangelho de João é o fim. Diga comigo, o fim. Talvez você não entenda quando eu peço para você falar essa palavra agora. Presta atenção, Jesus não multiplicou o vinho. Não? Não. O vinho acabou. Ele não multiplicou o vinho que tinha. O vinho acabou. Ele transformou a água em vinho. Isso fala de transformação. Ele não pegou o que tinha e multiplicou. Por quê? Porque o Evangelho de João é o Evangelho do recomeço. Então vamos adiantar. Existem algumas coisas na nossa vida que só vão fazer sentido quando acabar. Só para a gente dar uma adiantada. Ele não multiplicou. Acabou. Existem coisas na nossa vida que só vão funcionar quando acabar. Uma das coisas que nós não entendemos, presta atenção, que nós não somos um pecador salvo. Nós somos uma nova criação. Nós não somos um pecador salvo, não. Nós somos uma nova criação. O pecador que foi salvo morreu na cruz do Calvário e nasceu. Ou seja, o fim de uma velha vida e o início de uma nova vida. Quando nós transitamos numa mentalidade de mudança, presta atenção. Quando nós transitamos numa mentalidade de mudança, nós estamos desenvolvendo uma mentalidade que Deus está me mudando. Quem falou que Deus quer te mudar? Não? Não. Deus não queria nem te salvar, irmão. Pastor, ele veio para salvar. Ele veio, irmãos, para condenar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele não perdeu o homem pecador. Ele perdeu o homem criado à imagem e semelhança dele. Ele não veio salvar. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Ele não perdeu o homem pecador. Ele perdeu o homem à imagem e semelhança dele. Ele veio, irmãos, estabelecer a realidade de um recomeço, de um início. Agora, quando nós não entendemos isso, a gente vai cantando, entra, muda as coisas de lugar. Ele não vai mudar nada de lugar. Ele não quer nada com o velho homem. O velho homem precisa acabar. O velho homem precisa chegar no fim. Então, no capítulo 2, fala que o vinho acabou. Amém? Ninguém trouxe um restinho para ele e falou, ó, tem um pouquinho aqui. Ele falou, vou multiplicar. Manda, igual ele fez com os pães e os peixes, né? Ele não fez isso. Ele simplesmente, acabou. Ele pega a água e transforma a água em vinho. Isso fala de transformação. O Evangelho é sobre transformação. Não sobre mudança. Deus não quer mudar você. Deus quer finalizar você. O velho homem morreu na cruz do Calvário. Agora uma nova vida precisa nascer em mim. Mas para que uma nova vida possa reinar sobre mim, o meu ego, o meu eu, precisa chegar ao fim. O eu sei precisa terminar. Então vamos andar um pouquinho. Capítulo 3 fala da conversa de Nicodemos com Jesus, ok? Nicodemos vai conversar com Jesus. Ele diz,
Senhor, eu sei que tu és mestre em Israel. Desculpa, eu sei que tu és mestre, tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja o que Jesus responde. Nicodemos foi ter com ele à noite e disse: Senhor, eu sei que tu veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não for enviado por Deus. Jesus responde assim: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Mas o que tem a ver com o que Nicodemos falou com o que Jesus está falando? Ô Nicodemos, você está assustado com isso que eu estou fazendo? Mas para você ver isso, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver. Se não nascer de novo, não pode entrar. Nicodemos falou: como é que é isso? E Jesus falou para ele: o que é nascido da carne, é carne. Sabe o que ele está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, por mais que você é um cara cabeção, que estudou muito, cheio de teologia, você é carne. Você não pode ver o que eu vejo, nem entrar aonde eu estou, se não nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne e o sangue não pode entrar. A carne para nada aproveita. E quando a Bíblia fala sobre carne, ela tanto pode falar do corpo, como ela pode falar da alma. O que é nascido da carne é carne. Você pode ser inteligente o tanto que você quiser. É a inteligência da carne. Você pode ser habilidoso o tanto que você quiser. Deus não quer a sua habilidade. Pastor, mas se aquela pessoa que canta muito, se ela se convertesse, Deus não quer quem canta muito. Tem nada a ver com a sua habilidade. Deus não está procurando pessoas habilidosas. Deus está procurando uma pessoa. Ele está procurando Cristo. O que agrada a Deus é Cristo. A música que chama a atenção de Deus não é a música da boa voz. A música que chama a atenção de Deus é Cristo. O sacrifício que chama a atenção de Cristo é o Cordeiro. Que chama a atenção do Pai é o sacrifício do Cordeiro. Abra comigo João 9, vamos dar um pulo. A grande questão, irmãos, é que muitos de nós entramos na igreja e paramos de fazer o que é errado e começamos a fazer o que é bom. E o evangelho se definiu nisso. Ó, pastor, antes eu bebia, eu me drogava, eu fazia isso e agora eu não faço mais. O que é que o senhor acha? Eu acho que foi uma boa escolha você ter parado de usar droga, de se prostituir. Isso pode ser muito bom. Mas isso não garante que você nasceu de novo. Pastor, eu parei de me prostituir, eu parei. Uma boa escolha. Mas isso não garante que você nasceu de novo. E na nossa cabeça, essa mudança significa que a pessoa está resolvida. Não. O que resolve a nossa vida é o fim do velho homem. É quando a sua vida chegou no fim. É quando você abrir mão da sua vida, do seu jeito, da sua maneira, do seu jeitinho, acabou. É quando você vai até Ele e diz: Senhor, eu renuncio tudo que é do meu jeito, da minha forma, para que o Senhor faça do teu jeito. Para mim deu. Para mim acabou. Quando acabou o vinho na festa, irmãos, o que eles tinham que fazer? Ou arrumava vinho, ou a festa, acabou. Você está num casamento, acabou a comida, irmão, acabou tudo. É assim ou não é? Para aquela festa continuar, Jesus não multiplicou o vinho. Ele transformou a água em vinho. Existe coisa na nossa vida que Ele não vai mais multiplicar. Ele quer acabar com ela. E dizer: vai continuar. Mas quem beber de você vai ter bebido de algo que nunca bebeu antes. Quando colocaram o vinho que serviram, o mestre de sala falou: uai, todo mundo coloca o primeiro vinho. Quando todos já estão chapados, coloca um vinho menor. Você deixou o melhor para o final.
Não é mais, irmãos, acerca de uma mudança. Não é mais acerca de quanto eu estou melhorando. É acerca de quem eu era e quem eu sou. Acabou. Essa é a verdade do Evangelho. Não é mais. Olha, eu era assim, agora eu estou assim. Não é mais o cara que sai viajando o Brasil e dizendo, olha, eu já matei 5, eu já matei isso, eu já matei. Oh, se você nasceu de novo, você não matou ninguém. Eu não sei porque você está dando testemunho de quanto você matou. Porque se você matou, você não está em Cristo. E se você está em Cristo, você não matou. Quem matou foi o velho homem que morreu. Alguém está aqui, irmãos? Não é acerca. Às vezes eu penso que o Evangelho, irmãos, é aquela figura do macaco que vai melhorando, 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 e ele se transforma em homem. Já viu aquela? Não é isso, não é Evangelho. O Evangelho é porque acabou sua vida. Acabou, você chegou no fim. Você chegou num lugar que diz, eu não tenho mais jeito, eu não quero mais da minha forma, eu não quero mais do meu jeitinho, eu não quero mais da minha inteligência, eu não quero mais as habilidades, eu quero do teu jeito. Eu quero a tua vida. Eu não quero mais ser famoso, eu não quero ser mais conhecido, eu não quero mais aplauso, eu não quero gravar um CD, eu não quero, o que eu quero é só o que o Senhor quer. É dessa vida que eu estou falando. João é a nova Gênesis, é a nova vida. João 9. João 9 tem uma peculiaridade na vida de Jesus, em relação aos seus milagres. De todos os cegos que Jesus curou, esse era diferente. Porque os cegos que Jesus curou, foram cegos que se tornaram cegos. Eles ficaram cegos. Esse não ficou cego. Ele nasceu cego. Vamos ler. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. Você sabe quem é esse homem? Eu e você. Que nascemos através de Adão e nascemos cegos de nascença. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. É quando ele passa a enxergar. Você lembra quando Paulo... Nós vamos continuar lendo. Você lembra quando Paulo se converteu? Em Atos capítulo 9. Ele ficou cego. Mas ele ficou cego para as coisas naturais. Ele ficou cego para todo mundo, para o mundo que ele via até então. E ele passa a enxergar aquilo que ele nunca tinha enxergado antes. Isso significa, irmãos, que quando ele abre os nossos olhos, nós passamos a ver de uma perspectiva que nós nunca vimos. Que nós nunca vimos. Se após ter um encontro com Jesus, nós ainda continuamos enxergando tudo como nós enxergávamos antes, nós ainda continuamos cegos. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Por que ele nasceu cego? Não é porque ele nasceu cego. Todos nascem cegos. Todos nascem mortos. É isso que eu preciso entender, irmãos. O homem, o bebezinho, por mais bonito que seja, presta atenção, está morto. Espiritualmente ele está morto. Não sou eu que estou decretando isso, é a Bíblia. Em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe, acabou. Você vai perceber que aquela criança nasceu morta espiritualmente, quando ela começar a fazer as fezes dela, você vai falar, o que saiu daí de dentro? Não é possível que estava esse cheiro tudo aí dentro. Você vai perceber que aquela criança que nasceu morta espiritualmente, que com o tempo ela começa a fazer coisas, fala, quem ensinou ela a falar isso? Quando ela quer mamar, que se passar 5 segundos, parece que ela vai morrer de fome. Aí o tempo da mãe está procurando, ajeitando o seio para dar de mamar para o filho, ele entra no desespero, como se ele estivesse em jejum, fizesse 40 dias. Sabe o que é isso, irmão? Ele não sabe o que é esperar. Sabe o que é isso? É a gente que não sabe esperar no Senhor, até que Ele providencie aquilo que já está pronto para nós.
Ele deveria pensar, na hora que a minha mãe se arrumar, eu vou ter leite, porque isso daqui, essa geladeira aqui é minha. Isso aqui é meu. É só questão de esperar. Mas ele parece que vão roubar dele o leite. E ele entra no desespero. E ele já cresce assim, irmão, desesperado. E é assim que a gente vive, a gente não consegue ficar quieto. Como é que Deus vai fazer um milagre se eu tenho um cartão de crédito? Não dá nem tempo, irmão. Tenho um cartão Carrefour. Para que orar se eu posso comprar para pagar no mês que vem? E se for no mês de dezembro, eu só pago ano que vem. Verso 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, esse homem era cego de nascença. Ele tinha pai. Depois, se nós continuássemos lendo, capítulo 9 é muito longo, porque o cego começa a ter um problema, né? Ele não tinha problema enquanto ele era cego. Depois que ele passa a enxergar, ele começa a ter problema. Porque a religião é assim, enquanto você está cego, você não tem problema. Você só passa a ter problema com a religião quando você começa a enxergar. Ele ficou na porta do templo, sabe-se lá quantos anos. Nunca o pastor deu um gabinete para ele. Mas o dia que ele passou a enxergar, ele foi chamado. Porque a religião quer te manter cego. E uma das maneiras da religião te manter cego é quando o líder faz do povo dependente dele. Ele continua sendo intermediário do povo. E em Cristo nós não temos mais intermediário. Nós temos acesso a Ele. Nós podemos ter homens e devemos ter homens e mulheres como referência sobre a nossa vida. Mas intermediário ninguém. Você tem acesso ao trono da graça. Agora você imagina que aquele homem tinha pai, tinha mãe, ele tinha noção, ele tinha imaginação, ele nasceu cego, não é que ele enxergou e depois ele perdeu a visão. Não, tudo que ele tinha na vida dele era o quê? Imaginações, deduções. A mente dele funcionava, deve ser assim, meu pai deve ser assim, as coisas devem ser assim, o céu deve ser assim, mas quando ele passa a enxergar, ele passa a viver realidade. As imaginações ficam de lado. Quando nossos olhos espirituais são abertos, nós deixamos de viver de imaginações. Nós passamos a ver claramente. Nós passamos a ter uma visão real. O cristianismo, irmãos, não é para gerar em nós imaginações. É para trazer para nós realidade. O Evangelho não é apenas acerca de coisas futuras. O Evangelho é uma realidade presente, é para agora. Não é simplesmente para um lugar aonde eu irei. É um lugar aonde eu irei, mas esse lugar para onde eu irei é um lugar também aonde eu já estou. Eu vou morar no lugar que eu já estou nele, assentado com ele nas regiões celestiais. Escuta, o cego está vendo pela primeira vez o que ele nunca tinha visto, apenas tinha imaginado. A nova vida nos faz ver apenas aquilo que nós imaginávamos. Você imagina a expectativa do povo quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo do Santo? Alguém dizia, como será que é lá dentro, hein? O outro dizia, deve ser da hora. Aí perguntava, você não tem vontade de entrar lá? O outro falava, eu não, tenho medo, não é que eu estou em pecado, eu morro. O outro falava, cara, eu gostaria de entrar. Nós vemos isso quando Zacarias entra e ele demora lá dentro. Quando o anjo está falando com ele, ainda que já não tinha mais a arca, só tinha só um estereótipo, que a arca sumiu na antiga aliança, não é isso? Só tinha cortina, só tinha... A religião é isso, irmãos, ela não tem mais nada, ela só tem um estereótipo. A religião, irmãos, ela cria coisa, ela inventa coisa. E a gente foi criado dentro disso. Sabe como é que a gente chama isso daqui? Altar. Isso é mentira, isso não é altar. Isso é coisa da antiga aliança, isso é uma plataforma. O altar está aqui, ó. Mas a gente, quando fala isso, irmãos, a gente quase treme de medo, porque é altar.
E aí, irmãos, a gente aprendeu o seguinte: só pode subir no altar quem é consagrado. Em alguns lugares ainda tem as cadeiras. Porque só pode sentar lá os santos, aqui embaixo fica os profanos. Mas nós fomos treinados e educados com isso. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar algo. Semana retrasada, um pastor amigo meu me mandou um vídeo. E ele me pediu para me fazer algo que eu não gosto. Ele falou que queria que você visse esse vídeo e depois me falasse o que você achou. Eu falei, você sabe que eu não gosto disso, né? Até perder o tempo para ver um negócio que, se eu não gostar, vou criticar, vai ficar ruim esse negócio. Falei, beleza. Depois do almoço eu assisto e te dou um feedback. E eu fui assistir aquilo ali, irmãos. E o pregador muito bem intencionado e muito bem doutrinado. Muito bem intencionado e muito bem doutrinado caminhou em todo o Antigo Testamento. Eu não vou expor muito, irmãos, para não... Quando eu terminei de ver aquilo, irmãos, qualquer pessoa que visse o vídeo falava, uau, é isso aqui que eu tenho que fazer. Porque o vídeo falava sobre o resgate da primogenitura. Que o primogênito precisa ser resgatado. E que quando nós não entendemos sobre o resgate da primogenitura, nós que somos primogênitos, por exemplo, você vem de uma família de quantos irmãos, mano? Só ele é a Grazi. A Grazi é a primogênita? O Marcos é o primogênito. Então assim, se o primogênito que é o Marcos não for resgatado, a vida dele nunca vai prosperar. E aí ele foi andando em toda a Bíblia. Fantástica a doutrina dele. Que até o pai resgatou o primogênito dele. Agora eu preciso resgatar. Eu fiquei tranquilo, porque eu não sou primogênito, eu sou do meio. Falei, para mim tá de boa. Mas a verdade não é essa. A verdade é que todo primogênito que aparece na antiga aliança é uma sombra de Cristo, cara. E aí depois que eu assisti, eu chamei ele, ele falou, cara, mas você viu quantas pessoas testemunharam? Eu falei para ele, deixa eu te falar uma coisa. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Enquanto você não chegar na realidade do tempo presente, você pode viver da bênção nas sombras. Eu posso ser abençoado através das sombras? Pode, é o que você tem como verdade. Mas você pode entender que o primogênito foi resgatado. Pastor, mas e eu? Você foi colocado no primogênito. Quando Jesus foi resgatado, irmãos, eu fui colocado nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Eu estou em Cristo, se ele foi resgatado. E por que alguns primogênitos, depois que deram, foram abençoados? Ele me perguntou, eu falei, porque quando você crê na sombra, você vai viver nisso. Mas você crê, você vai viver a partir do que você crê, irmãos. Só que eu não preciso de sombras. Eu tenho realidade. Cristo é a minha realidade. Ele é o primogênito. Ele é o primogênito. O que eu acho interessante, irmãos, é das igrejas judaizantes, eles fazem tudo, mas eu não vejo ninguém se circuncidar. Você vai cumprir tudo? Tem que ser circuncidado. Presta atenção, irmãos. Enquanto eu não chegar na realidade que é Cristo, eu vou viver de imaginações e de sombra. Só que em Cristo os nossos olhos foram abertos. Ou deveriam ter sido. A partir de agora eu não vejo mais sombras. Eu não fico mais imaginando como será que é além do véu. Não tem mais véu. O véu rasgou de alto a baixo. Não cante mais sobre o véu. Ou cante da forma como nós cantávamos antigamente, Ademar de Campos, se eu não me engano, né, Marcelo? O véu que separava, já não separa mais. Ô, saudade, Ademar, Asaf Borba. Saudade dessa galera. O véu, olha como é que o véu que separava, ou seja, não tem mais véu, aí tá certo, mas a gente tá cantando véu. Rasga o céu e desce, não vai
Ninguém costurou. Desde o dia de Pentecostes, no Jordão rasgou sobre Jesus, em Pentecostes rasgou sobre nós, e não foi costurado e não vai ser costurado. Acabou. É isso que eu preciso entender. Aquele homem que vivia de imaginações, que era isso que nós tínhamos. Como será? A gente vai cantando, eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar. Não chega. Aí você canta mês que vem, eu queria ir para lá. Ano que vem eu queria ir para lá. E eu fico imaginando Deus dizendo, mas você já está aqui, o que você está cantando? Você está sentado aqui do meu lado, do meu filho, por que você está cantando isso? Por que a gente não entende, irmãos, o local que nós estamos? Escute, irmãos, Jesus não veio abençoar o velho homem, irmão. O velho homem é abençoado em Cristo, o novo homem é abençoado em Cristo e acabou. Só que esse evangelho que eu estou falando, irmão, não dá muita moral. A gente gosta de coisa mística. Vai um pouquinho para frente, vamos para João 11, vamos lá. Vamos entender isso. João 11. Aqui, irmãos, depois que Jesus ressuscita Lázaro, Jesus não pode mais andar em público. Lázaro, João 9, é o cego de nascença. Só que Lázaro é o cara que está morto há 4 dias. É o maior milagre de Jesus. Augusto Cury diz que o maior milagre no ministério de Jesus é Lázaro. Porque ele, como estudioso, ele fala que tantos segundos sem você, seu cérebro parado, você perde todas as informações. Então ele fala que Lázaro é o maior milagre. Vamos ler a partir do verso 1. Então, olha para mim, antes de nós lermos. O vinho acabou. Nicodemos precisa nascer de novo. Porque o que ele quer, ele não consegue entrar. O cego nunca tinha enxergado. Passa a enxergar numa nova perspectiva. Amém? E Lázaro. João 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Eu sinto nesse recado um pouquinho de chantagem, irmãos. Uma chantagem emocional. Não sei se eu estou exagerando, se eu estou, né? Aquele que tu amas, tipo assim, só lembrando que o Senhor ama ele. Aquele que o Senhor ama está enfermo. Tipo assim, e aí? Pelo fato do Senhor amar, você vai correr aqui ou não? Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ué, mas não é para a morte, por que ele morreu? Se não é para a morte, por que ele morreu? E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 a hora do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falaram com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Acabou. O que Jesus esperou acontecer com Lázaro? Chegar ao fim.
posso olhar para Lázaro, irmão, simplesmente como alguém doente. O que as irmãs de Lázaro esperavam era a cura. O que Jesus queria era o fim. Escute, eu não estou falando de enfermidade. Eu estou falando sobre algo que precisa nos levar ao fim. Eu preciso chegar ao fim. Jesus ainda demorou mais 2 dias lá, falando, vai não. Eu não vou aí resolver. Eu não vou aí curar. Novamente, eu não estou falando de doença física. Ele está dizendo, eu amo Lázaro, mas eu preciso que Lázaro chegue ao fim. Escute, irmãos, Deus te ama. Ele tem uma obra na sua vida, mas sabe o que ele está querendo? Está na hora de você chegar no fim. Deu, acabou. Do seu jeito já deu. Você até hoje viveu o evangelho do seu jeito. Você é cristão desde 1910 e sempre viveu do seu jeito. Chega, acabou. Acabou. Não é quanto você sabe, é quanto você é. Não é quantas vezes, quanto você sabe explicar a Bíblia, é quanto da Bíblia é a verdade na nossa vida. Não é acerca de informação, não é acerca, irmãos, de explicar o Pentateuco. Não é acerca de explicar se Adão tinha um pingo ou não. Não é essa a questão. A questão é quanto de realidade eu tenho na minha vida. Quanto Jesus é real para mim. Jesus não vai até lá para curar Lázaro. Ele está dizendo, eu vou ressuscitar, eu vou te dar uma nova vida. O que Jesus tem para nós não é uma melhora, não é um progresso. O que Jesus tem para nós é uma nova vida. Não é mais a vida centrada no eu faço, no eu sei. Paulo disse, não mais vivo eu. Não mais vivo eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não mais vivo eu. Esse é o Evangelho, irmãos. Não sou eu, não é você. Não somos nós, é Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é o evangelho a moda da casa, do meu jeito, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Não é como eu quero, é como ele quer. Parece que a gente não entende isso, cara. É o fim. Existe coisa na nossa vida, irmãos, que precisa chegar ao fim. Para começar do jeito certo. Existe coisa na nossa vida, irmãos, que a gente quer que melhore. Ele não quer melhorar. Precisa ter fundamento. A gente não entende isso. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que puder, tudo que a gente quer é um conserto. Ele não quer consertar. Às vezes, irmãos, a estrada que nós estamos andando precisa acabar. Para que Ele crie a estrada. Às vezes, olhe para mim, a nossa teologia precisa nos levar a um lugar que nós não temos resposta. Para Ele dizer, e agora? Explica com a tua teologia. Tem lugar que a gente chega, irmãos, que a teologia não explica. Tem circunstância que a gente encara, que a teologia não resolve. Porque não é acerca de uma teologia, é acerca de uma vida. É a vida do próprio Cristo fluindo em nós. É isso que é o Evangelho. É Cristo em nós. Como foi dito domingo, Cristo em vós. É a esperança da glória, é assim. Ah, Deus, faça de mim um marido melhor. E quem falou que Ele quer fazer de você um marido melhor? Faz de mim uma esposa melhor. Ei, Jesus não trabalha com reforma. Ele não reforma ninguém. Ele está dizendo, eu não vou fazer você um marido melhor, vou matar esse velho homem e vou fazer de você um marido como Cristo.
Às vezes, irmãos, nós estamos querendo simplesmente uma casca nova. Nós estamos querendo simplesmente, irmãos, alguns comportamentos novos na nossa vida. O que nós queremos é alguns hábitos novos. Ei, irmãos, não importa. Se você tem decidido por bons hábitos, vai dar resultado, claro. Mas Jesus não veio trazer bons hábitos para nós. Ele veio trazer sobre nós uma nova vida, uma nova natureza. Os bons hábitos não é o que ele veio fazer. Pastor, eu decidi ter bons hábitos, ok? Você vai ter resultados sobre os bons hábitos, mas ele não veio mudar os seus hábitos. Ele veio transformar a sua vida. Ele veio anular. Na cruz do Calvário, o velho homem foi condenado. Nós morremos juntamente com ele. Nós morremos, acabou. Acabou. E agora? Agora não vivo mais eu. Agora eu tenho uma nova vida. E agora, pastor, como é que eu vivo? Quando eu acordar todos os dias, e se eu tiver com vontade de pecar? Espera aí, você não vive mais neste lugar. Por que você está querendo caminhar neste lugar? Isso não tem mais a ver com você. Isso não faz mais parte da sua vida. O pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida. Aí você acorda e fala, uau, é isso? É isso? A gente está querendo, irmãos, alguma coisa para dar uma animada na nossa alma. A gente quer dar, irmãos, uma chacoalhada na nossa alma para ela dar uma animada, para a gente ficar. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Enquanto você não levar o seu ego, o seu eu, enquanto eu não levar, enquanto nós não levarmos o nosso ego para a cruz, nós continuaremos sendo vítimas, suscetíveis a feridas, a ingratidões. Essa semana nós tivemos um pregador aqui, em Alphaville, vocês não foram? Lotou em 20 minutos o ingresso. 20 minutos. Lotou. Não sei se ele está hoje, eu acho que é por isso que o povo não está. Ou você se torna senhor daqui, baseado em quem você é no Espírito, ou você vai continuar sendo vítima. Agora, irmãos, presta atenção. Eu não tenho governo sobre o que o Marcos fala. Eu não tenho governo sobre o que ele faz. Como é que eu consigo lidar com ele, irmãos? Eu não sei o que ele pode fazer comigo. Eu não sei o que ele pode falar de mim. Como é que eu consigo controlar ele? Eu não consigo. Se eu não consigo, eu não posso viver baseado nele. Eu preciso viver fundamentado em Cristo. Eu não posso, irmãos, viver uma vida na expectativa do que ele pode me dar. Porque se eu estou na expectativa do que ele pode me dar, se ele não me dá, eu vou ficar frustrado. Porque eu esperava. É isso que eu preciso entender. Você sabe quem é que está sangrando, quem não morreu. Quem morreu não sangra mais. Você sabe quem é que está se esperneando? Quem ainda não morreu. Quem morreu não está esperneando mais. Você sabe quem é que está revoltado? Quem ainda não morreu. Quem morreu não está revoltado mais. Nós fomos chamados, irmãos, para viver a partir da cruz. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, crucificamos em fraqueza, ressuscitamos em poder. Aquilo que morreu do outro lado da cruz em fraqueza, sai do outro lado em poder. Sabe quando é que nós estamos prontos para libertar? Quando nós não somos mais escravos. Você sabe quando é que nós estamos prontos para curar? Quando nós não ficamos mais enfermos. Você sabe quando é que nós estamos prontos para perdoar? Quando reconhecemos que somos perdoados em Cristo Jesus. Você sabe quando é que nós estamos prontos para abençoar? Quando reconhecemos, eu sou abençoado. Você não me deve nada. Eu não estou esperando nada de você. Fique tranquilo. E se você não espera nada, qualquer coisa que chegar está no lucro, irmão. Eu não estou esperando nada. O que eu quero te dizer, quando Jesus estava angustiado lá no monte, no Getsemane, ele diz, a minha alma está angustiada até a morte. Não foi isso que ele disse? Mas por que ele estava angustiado?
Porque Judas tinha traído? Porque os discípulos estavam dormindo? Porque Pedro prometeu algo que não iria cumprir? Foi por isso? Ele está angustiado porque ele ia se separar do Pai. Que seja essa a nossa angústia. Eu não consigo viver longe de Ti. Não se angustie, irmãos, por coisas que não vão fazer a mínima diferença na sua vida. Deixe de ser vítima. É hora de chegarmos ao fim de uma vida, irmãos, perebenta, de uma vida melindrosa. É tempo de nós chegarmos ao fim disso e falar, acabou. Eu vou viver o que Cristo tem para mim. Eu vou viver a realidade do reino na minha vida. O Juscelio tem uma frase muito pertinente. Ele diz, quem se fere no treinamento não tem condições de ir para a guerra. Se a gente se fere treinando, como é que a gente vai fazer a corrida? Né, Paulo? No treinamento machucou. Não dá para correr. Quem se fere no treinamento não tem como ir para a guerra. Você sabe o que é viver em igreja, irmãos? É viver em treinamento. A nossa guerra não é aqui dentro. Aqui é lugar de a gente treinar. Só que às vezes a gente está com a espada, irmão, daqui a pouco a gente fere o outro. Nós precisamos chegar ao fim de nós mesmos. A minha oração nesses dias tem sido essa, Senhor, deu, para mim deu, eu quero chegar ao fim de mim mesmo. Para mim acabou, chega. Daqui para frente seja do teu jeito. Eu não quero ir aonde o Senhor não quer que eu vá. Eu não quero fazer o que o Senhor não quer que eu faça. Mesmo na igreja local como pastor, o fato de eu ser pastor eu não quero fazer porque eu sou pastor. Eu quero fazer o que tu queres que eu faça. O dia que não for para mim pregar, que eu não pregue. O dia que não for para mim subir, que eu não suba. Eu não tenho que fazer porque eu sou pastor. Eu quero viver uma vida conduzida pelo Senhor. Eu quero viver a realidade da vida de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para viver junto com Ele. Nós fomos chamados para viver nele e Ele viver em nós. Aquele que se une ao Senhor é um espírito como Ele. 1 Coríntios 6,17. Tem uma vida dentro de você que quer reinar. É a vida de Cristo. É a realidade do reino. Jesus só foi quando Lázaro morreu, acabou. Tem algumas pessoas que estão frustradas, porque Jesus não interviu ainda. Ele está dizendo, a hora que você parar de confiar em você, eu entro. A hora que você disser, acabou, eu não tenho mais o que fazer. Ele diz, yes, agora eu entro. Se Jesus fosse responder na dimensão de Marta ou de Maria, ele falaria, Maria, eu não amo só Lázaro, não, eu amo todo mundo. Eu não amo só ele, não. Mas eu amo tanto ele que eu quero ver o fim dele. Ele te ama tanto que ele quer ver o fim de algumas coisas na nossa vida. Pastor, vai doer. É porque você não imaginou a glória que vem depois. Paulo disse, eu tenho para mim que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. A tua autoridade está depois que tudo isso passar. O teu poder está depois da ressurreição. A cruz é lugar de fraqueza, mas a ressurreição é lugar de poder. Você sabe por que nós estamos vivendo pelas nossas fraquezas, estamos sofrendo pelas nossas fraquezas? Porque ainda nós não morremos. A hora que nós morrermos, nós ressuscitaremos em poder. Você sabe por que muitas coisas da nossa vida não fluem em poder? Porque ainda falta a cruz. Eu não estou falando a cruz sobre o velho homem. Eu estou falando a cruz sobre o meu ego, sobre o meu eu. É disso que eu estou falando. Irmãos, é só nós olharmos para a Bíblia e ver que Ele nos abençoou, que Ele nos curou, que Ele nos salvou, que nós temos uma posição nele, essa é a realidade. A Bíblia diz que nós faríamos obras maiores do que Ele, sim ou não? É verdade ou mentira? E por que nós não vivemos? Ele mentiu. E por que nós não vivemos?
Você sabe o que a gente pensa quando a gente olha para isso? Preciso orar mais. O homem tentando construir a sua torre até Deus. Eu preciso jejuar mais. Orar mais é bom, irmão. Jejuar mais é bom. Mas não é o que você faz que faz ele fazer. É o que você deixa ele fazer que ele faz. Não é o quanto que você constrói Babel. É o quanto que você edifica altares. Nós vamos fazer o nosso nome célebre. Nós vamos subir até o céu. Tem gente que pensa, eu vou subir para o monte, por quê? Eu vou para o monte, por quê? Ei, você pode ir para onde você quiser. Você é contra o monte? Não, eu sou contra você confiar no que você faz. Você é contra o jejum? Não. Todos nós precisamos jejuar semanalmente. Orar, seja no monte, seja em casa. Eu não sou contra isso. Não é sobre isso que eu estou falando. Do que o senhor está falando? Estou falando sobre autoconfiança, sobre achar que Deus vai fazer porque eu estou fazendo. Tudo que tinha que ser feito foi feito em Cristo Jesus. O que eu estou fazendo agora é dar uma resposta para aquilo que foi feito. Não é acerca de não orar, é orar para se entregar a Ele. Não é acerca de jejuar, irmãos, ou de não jejuar. Nós precisamos jejuar para lidar com a nossa carne, mas não é o jejum que faz Deus fazer. Não é a oração que faz Deus fazer. Foi feita em Cristo Jesus. Agora eu estou edificando a minha fé e me rendendo a Ele. O vento sopra onde quer. Ouvimos a sua voz, mas não sabemos nem de onde vem nem para onde vai. Que terrível esse versículo, Alex. Ele é terrível. Por quê, pastor, que ele é terrível? Porque a gente quer saber de onde está vindo. E a gente quer saber para onde vai. Meu Deus, até quando vai o coronavírus? A vacina chega quando? Até onde vai? Essa é a nossa guerra, está aí, irmão. Mas andar com Deus, antes de trazer vida, Ele te mata. E agora? Agora vai ser do jeito dele. E como vai ser? Não sei. Lembra de Abraão? Abraão, sai daí! Ele falou, para onde que a gente vai? Ele falou, no caminho eu te conto. Olha que legal. O que você acha de uma viagem dessa? É legal se alguém passar na tua casa, pegar você no carro e em meia hora chegar no lugar. Só vou te falar quando chegar lá. Com meia hora a gente quase morre do coração, não aguenta chegar. Mas uma viagem que não tem dia marcado para chegar, não tem nada. Abraão, vamos. E Abraão, imagina. E aí? Lembra do burrinho de Shurek? Tá chegando? Tá chegando? É, aquele burrinho é a gente, irmãos, com Deus. Deus está chegando. A minha bênção está chegando. O meu milagre está chegando. Deus fala, cala a boca, burro. Não é seca, irmão. Chega uma hora que nós encontramos, não o lugar do resultado. Nós encontramos o lugar em Deus e a gente fala, Deus, ó, acabou. Para mim está resolvido. Acabou. É essa vida que eu estou falando. O fim, João, o evangelho de João é o evangelho do fim. Acabou, está acabando. Deus, quando é que vai chegar? Depois que eu acabar com você. Acabou. Quando é que você vai mudar meu marido? Depois que eu matar você. Depois que eu matar você, você vai ver que ele não precisa mais nem de mudança. Acabou. É isso. Você sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui dentro? Você sabe o que ele veio fazer aí? Ele veio formar Cristo em nós. Paulo disse aos Gálatas, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O que nós precisamos nesse tempo, irmãos, é nos render a Ele. O que nós precisamos nesse tempo é investir tempo orando em outras línguas. Pastor, mas eu não sei o que eu estou orando. Por isso que é bom. Porque se você souber, você atrapalha.
ideia. Já fez seu caderninho dos projetos do ano que vem? Toca fogo nele. Não faça projeto. Procure conhecer os projetos de Deus. O que o Senhor tem para mim? Ou senão você fala para ele, Senhor, está aqui, ó. Mas eu só quero se for da tua vontade. Se não for, também não quero. Eu não sou contra nós pedimos as coisas diante de Deus. Só que, irmãos, nós estamos querendo um Deus que virou Papai Noel. Nós estamos querendo um Deus que é o gênio da lâmpada. Nós somos abençoados, irmãos. Nós podemos acessar tudo que foi feito em Cristo. Mas a ideia não é essa. A ideia é entendermos a vida que nós recebemos. A vida indestrutível. A vida que o diabo não toca. A vida que o pecado não governa. A vida que as minhas emoções não governam mais a minha vida. É isso. É esse lugar, irmãos, que eu tenho desejado. Mas eu entendo que tem muito de mim ainda. Eu entendo que tem muito eu ainda. Eu tenho dito para ele, eu não quero viajar ano que vem se o Senhor não quer que eu vá. Eu não quero estar onde o Senhor não quer que eu esteja. Você sabe quando é que a gente começa a entender? Moisés, a gente começa a entender, irmãos, quando tudo começa a perder o sentido. A gente começa a entender quando Cristo se torna a nossa obsessão. A gente começa a entender que não é sobre fazer, é sobre conhecer Jesus. Parece que a impressão que eu tenho nesses últimos dias, é, ainda tem muito de você. Lembra de Gideão, irmãos? Que começou com não sei quantos mil. Quanto? 33 mil. Deus falou, tem muito. Diminui. Senão a glória vai ser de vocês. Mas Gideão, ele deixou com 300, né? Caiu para 300. Com a gente, Deus não vai deixar nem a gente. Deus, mas não tem mais ninguém. Deus diz, ainda tem você. E que se eu te usar, você vai achar que a glória é tua. Se eu fizer, você vai achar que foi você. Na hora que eu acabar com você, não tem mais ninguém para me atrapalhar, nem para roubar a minha glória. É esse lugar. A glória é dele. A honra é dele. É ele que é digno de ser adorado. É ele que é digno de ser exaltado. É nele que nós devemos viver, é nele que nós devemos nos mover, é nele que nós devemos existir. Ele é a razão de nós acordarmos todos os dias. Não tenha medo de morrer por causa de um vírus, tenha medo de viver sem Cristo. Não tenha medo de morrer por causa de um vírus, tenha medo de viver 60, 70 anos para você. Tenha medo disso, porque no final isso vai ser muito caro. Talvez vivendo pouco você tenha pouco a responder. Mas se viver muito, você vai ter muito para responder. Palavras de vida,
outro lugar eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida, o teu amor me deu uma notícia que me transformou e me deu. Eu quero. E hoje eu posso ver seu amor que me transformou. Hoje eu posso ver, hoje eu posso ver. Não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Com os teus olhos fechados, escute, irmãos. Eu não sei como está seu coração. Eu não sei o que você tem desejado nesse tempo. Mas para mim, o que eu desejo é chegar no fim de uma vida natural. Eu tenho desejado chegar no fim de uma vida, o qual o meu eu está no centro, as minhas vontades estão no centro. Talvez essa seja uma noite e nós devemos nos render a Ele e dizer: Senhor, chegou o fim. Chegou o fim, Senhor. Chegou o fim. Eu não quero saber fazer. Eu não quero saber falar. Eu não quero, Senhor, eu quero que o Senhor faça. Eu quero que o Senhor governe. Você tem coragem de fazer isso nessa noite? Só se você quiser. De se render a Ele e dizer: não é mais do meu jeito. Eu quero me render, eu cansei. Eu cansei de viver do meu jeito. Vamos, dê uma resposta para isso nessa noite. Dê uma resposta para essa palavra nessa noite. Diga para Ele: eu cansei de confiar em mim. Eu cansei de criar resultados, de fazer as coisas do meu jeito. Não há outro lugar, não há outro lugar, não há outro lugar. Eu quero estar, eu quero estar. Não há outro lugar que quero estar. Se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu quero estar. Só tu tens as palavras de vida. Oh, 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 oh.
Ele não pode fazer se você não decidir. É você que decide se entregar a Ele. É você que decide se render a Ele. Eu acredito que exista fome no coração de muita gente aqui. Eu acredito que você tem desejado coisas, mas nessa noite Ele te diz: eu preciso acabar com você primeiro. Eu preciso terminar com você primeiro. Você é o seu pior inimigo. Você é o seu maior inimigo. Deixa Ele acabar com você primeiro. Deixa Ele te levar a uma nova realidade. Se renda a Ele, se entrega a Ele. Ah! Oh! Vamos! Show! Tu és aquele que é e que há de vir. Tu és aquele que é. Com seus olhos fechados, eu acredito no meu coração que tem algo acontecendo aqui. Eu não sei se sobre a vida de muitos, mas eu creio que tem algo acontecendo aqui. Talvez essa seja uma noite que nós podemos se render a Ele. Talvez essa seja a noite ideal. Talvez essa seja a noite ideal para nós nos rendermos a Ele. Já não vivo eu, meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. 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 Cristo vive em mim.
já não vivo eu. Meu coração está ligado ao teu, já não vivo eu, mas Cristo vive. Meu coração está ligado ao teu, já não vivo eu, Cristo vive. Sabe, eu tenho algo no meu coração, eu tenho um entendimento no meu coração que está acontecendo algo aqui. Às vezes nós achamos que o diabo está bloqueando. Não é o diabo, não, é você. O que Deus quer fazer na sua vida não é o diabo que está bloqueando, é você. Porque o diabo Jesus venceu, mas você precisa se render a Ele para que possa ser vencido. Escute, com poucas pessoas como nós estamos aqui hoje, tem pessoas, mesmo com poucas pessoas, tem pessoas neste lugar com um chamado incrível, com algo sobrenatural Deus tem sobre a sua vida. Se renda a Ele, tenha coragem de dizer para Ele: Senhor, para mim deu, se renda a Ele, diga para Ele: para mim deu, eu cansei de ser do meu jeito, para mim deu. Pra mim deu, Senhor! Pra mim deu! Eu cheguei no fim! Quero estar no lugar mais alto. Quero estar aos teus pés, lugar mais alto. Lugar mais alto, quero estar aos teus pés. Sabe, você sabe quando foi o fim de Pedro? O fim de Pedro foi quando ele disse para Jesus: eu estou contigo no abro, eu estou contigo até a morte. E quando o galo cantou pela terceira vez, Marcelo, ele olhou para Jesus e ele se sentiu envergonhado, não porque Jesus estava o acusando, mas porque ele falou: chegou o meu fim, eu confiei em mim, eu vi que não deu certo. Escute, queridos, nem sempre uma derrota é uma derrota. Às vezes uma derrota nos leva a viver uma vida que nós nunca imaginávamos que iríamos viver. Aquele dia na vida de Pedro tirou dele a autoconfiança e fez dele dependente do Senhor. É tempo de acabar, é tempo de terminar a autoconfiança e dependermos do Senhor, confiarmos no Senhor. Eu quero estar, este é o lugar. Eu quero estar no lugar mais alto, no lugar mais alto. Este é o lugar, Senhor, este é o lugar que eu quero estar, prostrado aos teus pés, prostrado aos teus pés, Senhor, prostrado aos teus pés, Senhor, prostrado aos teus pés, Senhor, prostrado aos teus pés, Senhor.
Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és a vida ressurreta, Tu és a vida indestrutível, Tu és a vida incorruptível. E é essa vida que nós queremos viver. É essa vida que nós queremos viver. É essa vida que nós queremos viver. A Tua vida. Não mais eu, não mais nós, mas Tu, Senhor. Tu, Senhor. Tu, Senhor. Você pode dizer para Ele nessa noite, não mais eu. Você pode dizer para Ele nessa noite, não mais eu. Não mais eu, mas Tu, Senhor. Você pode dizer para Ele nessa noite, não mais eu. Não mais eu, mas Tu. Mas Tu, Senhor. Tu, Senhor. Tu, Senhor. Oh! Não mais eu, não mais eu, mas Tu, Senhor, em mim. Mas Tu, Senhor, em mim. Não mais eu, não mais eu, não mais eu, mas Tu, Senhor, em mim. Pega tuas mãos para Ele. Obrigado, Senhor.